Olá amigos, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal JRC. Peço desculpas a todos pela minha ausência de umas 3 semanas sem postar vídeos. Tive uns problemas pessoais, os quais me impediram de continuar a rotina que todos já sabem. Ok? Pessoal, hoje eu vou falar de um assunto muito interessante, por isso eu chamo a atenção de todos. Sabemos que a internet é um local onde a gente busca aquelas informações para resolver os nossos problemas aí do dia a dia. Se tratando de mecânica elétrica, injeção eletrônica, muitas vezes os técnicos com dificuldade entram buscando a informação de como testar uma peça, e essas pessoas elas não querem saber de teoria, elas querem encontrar informações que sejam rápidas e úteis para fazer seus diagnósticos e resolver os problemas aí dos seus clientes. Até aí eu não tenho nada contra, isso está certo. Hoje, tendo em vista o tempo curto que todo mundo tem em função de muitas coisas que a gente precisa fazer. Agora, será que isso não acarreta prejuízo para o técnico, para o profissional, no futuro? Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que um sensor de oxigênio, já que nós vamos começar a falar de sensor de oxigênio, vamos imaginar que ele esteja com uma sujeira na parte superior, esteja obstruído e não esteja fazendo a leitura correta dos gases. E alguém que não quer saber de teoria vai lá e troca esse sensor e realmente resolve. Volta a funcionar porque você trocou a peça e tirou, mesmo sem saber, você fez desaparecer um defeito. Agora, se a gente for olhar do ponto de vista financeiro, ele também é um prejuízo. Além do prejuízo técnico que você teve, que você resolveu um problema sem saber como você resolveu, ainda existe o prejuízo financeiro. Porque diante de um defeito desse, bastaria fazer uma limpeza na parte superior ou fazer uma desobstrução e o sensor poderia voltar a funcionar normalmente se esse fosse o defeito, no meu exemplo. Então, pessoal, diante disso, eu aconselho a todos que tire um tempinho para aprender as coisas também na teoria. A teoria é muito importante, não só no caso do sensor de oxigênio, mas no caso de qualquer outro defeito no carro, um defeito mecânico, um defeito elétrico. A prática por si só, pessoal, ela não é totalmente eficiente. Eu falo isso para vocês com todas as letras. Eu digo e provo que não é eficiente. Eu vou dar só mais um exemplo aqui na minha fala para me finalizar e depois a gente começar a bater outro papo. Vamos imaginar que você abra um motor de partida, mudando um pouquinho aí o foco, e descubra lá que o induzido do motor de partida está danificado. Você fez um teste e você fala para o seu cliente, ele custa R$400, um exemplo, Só que você aprendeu apenas a testar curto e circuito aberto. Você não sabe como que funciona eletricamente, Você não conhece magnetismo nem eletromagnetismo e de repente o cliente é um cara questionador e ele vem nesse momento e te faz uma pergunta: como que funciona? Como que isso funciona internamente aí? Cara, eu te falo com toda sinceridade. Se você não souber explicar, é muito provável que o cliente desconfie de você. Pode até ser que ele faça o serviço com você, mas pode ser que ele fale assim: cara, eu hoje realmente está muito caro, eu não vou conseguir fazer esse gasto. Ele vai desconfiar de você. Então, galera, é muito importante a teoria. Eu vou dar um outro exemplo aqui em Brasília. Tem uma concessionária aqui, Peugeot, e o gerente de lá é um gerente muito técnico. Ele, inclusive, ele faz um treinamento interno muito parecido com os treinamentos oficiais. Ele é um cara muito bom, conheço mais de 20 anos. Inclusive, ele é engenheiro mecatrônico hoje em dia. E um dia desse, ele estava me contando uma história. Ele falou assim: Jacozinho, eu passei 1 ano e meio para contratar um eletricista aqui para a concessionária. Sabe por quê? Porque ele é o cara adepto. Ele quer que o cara conheça as coisas também na teoria, tecnicamente. Então, chegava o eletricista lá de 20 anos, 25 anos de profissão, e ele dava uma prova, pessoal, uma prova de lei de Ohms, com 10 questões. Uma prova simples, o cara resolver, para o cara dimensionar tensão, corrente, resistência e potência.
e simplesmente o pessoal não dava conta de responder essa prova. Vocês entenderam? Então o cara que estava oferecendo um salário bom, os profissionais iam lá, mas não conseguiam preencher os requisitos. Então acontece muito isso, pessoal, isso acontece muito. Então, diante desses exemplos, eu aconselho a vocês tirarem um tempinho para a gente ficar mais técnico, né? E enriquecer nossa reparação a nível nacional, beleza? Essa é a dica. Então, pessoal, em seguida, eu vou falar de sensor de oxigênio, mas antes de entrar diretamente no assunto sensor, nós vamos falar de alguns assuntos químicos aí, né? Vamos falar sobre átomos, moléculas, vamos falar sobre as condições de cátion, íons, ânions e outras coisas mais aí na química, só para a gente ter uma noção boa quando a gente chegar na sonda, propriamente dito, a gente saber o que a gente está falando, beleza? A gente explicar e ter a noção certa das coisas, tranquilo? Por enquanto, aguardem um pouco aí, valeu? Um abraço.